Você já começou a estudar inglês com uma empolgação e depois de uma semana, um mês, tudo esfriou? Tem dias que você acorda motivado para estudar inglês e tem dias que você não quer ver nada de inglês na sua frente? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Nele, eu vou te falar uma coisa que mudou a minha forma de ver a motivação para aprender inglês e que pode mudar a sua vida e a sua aprendizagem do inglês também, te levando para a fluência muito mais rápido. E o que eu vou te falar aqui, você pode ter certeza que você não vai ver em lugar nenhum, porque é a minha própria forma de ver esse assunto e esse vai ser o melhor vídeo sobre o tema. Você vai sair dele com clareza e motivado para aprender inglês, entendendo como o seu próprio cérebro funciona na parte da aprendizagem. Que nem eu falei, pode ter certeza que esse é o melhor vídeo que você vai ver sobre esse tema aqui no YouTube. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui é a parte de motivação e disciplina. Assim a gente vai entender a raiz da transformação de como tudo acontece na sua mente. E é aquilo, né? Dando um disclaimer, mas se você entrou no vídeo buscando motivação, você vai ter, mas você vai ter algo muito melhor do que isso. Eu vou te explicar o que é, você vai entender meu ponto de vista e com certeza você vai me agradecer depois. Bora pro tema. A motivação, eu gosto de pensar nela como um fósforo, como a chama de um fósforo, que nem tem aqui na imagem. Ela é intensa por um momento, mas ela apaga com facilidade. Então ela é muito boa para começar, assim como uma faísca de um fósforo, né, que você acende, mas ela jamais é confiável para continuar, porque um fósforo assim que você acende, ele queima um pouco, depois acaba. A disciplina é o que transforma essas faíscas em uma fogueira que nunca apaga. Então você acende esse fósforo da motivação, mas você tem que jogar ele em uma fogueira, que é a fogueira da disciplina. É isso que vai fazer você continuar evoluindo no inglês cada vez mais. A motivação ela depende de emoções, então ela é muito frágil, ela é muito volátil, porque você precisa sentir uma motivação para ir estudar inglês. Quando o que vai fazer você, no longo prazo, evoluir no inglês é a disciplina, porque ela nasce da decisão, do compromisso. Então ela é feita para funcionar mesmo nos dias ruins. Então, do que você realmente precisa? Quando você para pensar nesse ponto da motivação como um fósforo e da disciplina como uma fogueira, na minha visão, nós temos esses dois pontos e um é relacionado ao outro. Por quê? Você não consegue acender uma fogueira do nada, você precisa meio que de um fósforo. Essa motivação que você sente inicial, ela é muito boa. Ela é muito boa porque você pega esse estímulo em vários dias que você consegue estudar muito mais, que você consegue estudar com muito mais motivação mesmo, com muito mais alegria nesses dias que você tem o estímulo. Mas como? Você sabe que não é todos os dias que você vai estar dessa forma, ou em todos os momentos da sua vida que isso vai acontecer, você não pode depender da motivação. A motivação é muito boa, mas você tem que depender da disciplina. Você tem que estruturar momentos do dia para estudar inglês e que você sabe que você vai fazer isso estando motivado ou não. Esse é o ponto principal. E isso mudou tudo também para mim, porque antes eu só estudava línguas, né, de forma geral. Antes eu estudava inglês quando eu estava motivado. E quase a maior parte do tempo isso não acontecia. E quando eu comecei a separar horários do dia para fazer isso, a mesma coisa aconteceu quando eu comecei a treinar também para ir na academia ou sair para correr. O ponto da disciplina é muito importante. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas já fica com isso em mente, ok? Motivação é um fósforo e a disciplina é uma fogueira. E tem um ponto para isso, que a ciência fala um pouco pra gente sobre por qual motivo esse é o melhor caminho. Por que a gente tem que focar na disciplina e não na motivação? A gente vai dar uma olhada nisso agora, ok? Mas antes disso, lembra de curtir o vídeo, tá? Porque mais pessoas vão entender como elas podem ficar mais motivadas para aprender inglês. E assim o vídeo é distribuído para mais pessoas. Então, curte o vídeo, se inscreve, clica no botão de se inscrever e ativa aquele botão de notificação que tem do lado do botão de se inscrever. Assim você recebe as notificações do canal. Sempre que eu posto um vídeo novo, você recebe uma mensagem, assim você fica por dentro das novidades. Então, o que a ciência diz sobre esse tema? O nosso cérebro ele foi moldado por milhares de anos para gastar o mínimo de energia possível. Quando eu falo milhares de anos, é desde a época dos homens das cavernas, né, que nós caçávamos mamutes e nós não tínhamos uma seleção de alimentos ali disponíveis, como se a gente tivesse um supermercado o tempo todo. Então, tudo o que nós fazíamos para caçar, para coletar frutas, para lutar contra outras tribos, tudo isso era um gasto de energia, nós não tínhamos muito alimento. Então, tudo foi sempre muito pensado, de certa forma, para
poupar energia, para gastar o mínimo de energia possível, porque não era muito fácil o acesso a alimentos e também quase tudo que era feito gastava muita energia. Né? Você não pegava um carro para ir para outro lugar, você ia andando, você corria. Então, nós temos esse princípio que é chamado de homeostase mental, ok? Que é um ponto interessante também, mas que ele sempre busca conservar recursos, evitando esforço desnecessário. Agora, peraí, professor, esforço desnecessário? Mas para mim, estudar inglês é tudo para minha vida, porque assim eu vou conseguir acesso a empregos melhores, eu vou conseguir conversar com os gringos que eu quero, eu vou conseguir viajar e conversar com as pessoas durante a minha viagem. Mas esse esforço desnecessário não é com os seus objetivos pessoais, seus personal goals. Esse esforço desnecessário é pensado no que a sua mente entende, no que o seu cérebro entende, o seu corpo, né, com base nessa moldagem de milhares de anos, no que ele entende como esforço desnecessário. A aprendizagem de inglês e a aprendizagem de várias outras habilidades não é como se fosse um esforço necessário para sua mente. Então, quando você precisa estudar inglês, o seu cérebro ele vai procurar uma saída mais confortável. Ele vai preferir que você veja vídeos aleatórios, que você mexa no celular, que você adie as tarefas. Não como se ele tivesse consciência disso, mas porque a própria natureza das coisas é assim como elas são. E nesse sentido, porque de uma forma passiva, né, você não precisa ativamente, de uma forma ativa, estudar inglês, porque assim você queima energia mesmo. Pensar queima energia. Se você tiver que fazer alguma coisa passiva, você vai fazer, porque a sua mente vai te jogar para isso, meio que inclinado. Você vai ficar inclinado a fazer isso. A preguiça é só seu cérebro dizendo: não vejo valor suficiente em gastar energia com isso agora. E em relação à aprendizagem de inglês e outras habilidades, é sempre a mesma coisa. Mas aí aqui que está o segredo. A disciplina, ela engana o seu cérebro. Porque você cria uma rotina, você cria um hábito, você cria gatilhos mesmo ambientais que tornam o esforço automático. A disciplina transforma o difícil em natural. Então, já que a sua mente está fazendo sempre o mais fácil, a disciplina vai tornar as coisas mais fáceis por você criar um hábito e você sempre fazer aquilo. Inicialmente vai ser por um esforço pessoal teu, mas com o tempo isso vai se tornar automático. Não sei se você sabe o que são as sinapses. O nosso cérebro ele se comunica por meio de conexões, chamadas sinapses, são fios mesmo que ligam um neurônio ao outro. Então, cada vez que você repete uma ação, como estudar uma palavra nova, né, praticar uma frase em inglês, essas conexões entre os neurônios elas ficam mais fortes. Que nem eu coloquei aqui, é como se você estivesse construindo, né, uma estrada no seu cérebro. No começo, ela é só uma ruazinha, né, uma trilha, mas depois você, com o tempo e repetição, essa trilha vira uma avenida, você tem uma conexão muito rápida entre esses pontos. O interessante sobre isso é que isso serve para muita coisa. Quando nós falamos sobre essa sinapse, essas comunicações entre os neurônios, nós estamos falando sobre a estruturação de um hábito para você estudar inglês todos os dias e com a disciplina você conseguir ter evolução no inglês, porque você faz isso todos os dias, você sente evolução. Quando você sente evolução, você se sente mais motivado. Quanto mais motivado você se sente, mais você sabe a importância da disciplina, então é um ciclo que se retroalimenta. Nesse ponto também é interessante porque esse mesmo ponto de sinapse é o que eu comento com os alunos sobre a importância de treinar a conversação. Muitas vezes você fala, eu sei as palavras, mas elas não vêm na minha cabeça na hora que eu preciso conversar. Então eu fico travado, porque eu fico pensando muito nas palavras, elas não vêm. Mas eu sei aquelas palavras. Então quando se eu assistisse um vídeo ou lesse um texto, eu saberia que eu reconheceria aquelas palavras. Mas é aí que tem um ponto. Não é a mesma coisa. Você saber a palavra e você conseguir utilizar na fala, não é a mesma coisa. Então quando você precisa se comunicar, existe essa sinapse, essa comunicação entre os dois neurônios, que ainda não foi feita porque você não tem a prática da fala constante. Por isso que os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência, quando eles treinam a conversação, eles, de certa forma, de uma maneira gradual, que nem eu separo durante as aulas de conversação, eles conseguem treinar várias dessas frases, treinar várias dessas explicações, e esse caminho de comunicação entre os neurônios ficam cada vez mais fortes. Então você vai criando essas avenidas mesmo de comunicação, e cada vez a comunicação fica mais fácil. Então, por isso que os alunos do MAF desenvolvem a conversação muito rápido. E é por esse mesmo motivo que você consegue, como eu comentei, criar essas comunicações entre os neurônios, fugindo da preguiça, criando um hábito. Então fica mais fácil de lembrar das palavras que você precisa, você começa a pensar em inglês sem tanto esforço, porque esse caminho já foi
utilizado várias e várias vezes, e o mais importante, o hábito de estudar se torna automático. E isso é muito interessante, porque você não precisa se esforçar para fazer. Ele fica algo muito, muito natural. É por isso que, para criar uma rotina, você precisa estruturar ela primeiro, mas depois que você estrutura, ela vira um hábito, e aquilo se torna mais fácil do que não fazer. E aí, isso é muito melhor do que esperar a motivação. Porque o seu cérebro ele aprende por repetição. Isso aqui é algo muito importante. Se você tem disciplina, você vai repetir aquele estudo em vários e vários dias, e isso vai te ajudar a aprender inglês muito mais rápido, porque você não falha, de certa forma. A motivação ela te coloca em movimento e a disciplina transforma esse movimento em memória, porque você vai estar vendo aquilo todos os dias. É que nem eu falei, a motivação é a faísca, é o fósforo que acende a fogueira da disciplina, e depois você pode acender outros fósforos ali que a fogueira já vai estar acesa, certo? Então muitos alunos me perguntam, né, sobre como os alunos do MAF conseguem desenvolver a fala tão rápido, porque eu vejo outras pessoas que já entraram no método há alguns meses, eles já estão se comunicando, e aí que está o segredo, a prática constante nas aulas de conversação que nós temos semanais. E esse é um ponto muito, muito importante, porque isso faz parte da própria forma sobre como o nosso cérebro funciona, sobre essas sinapses, tanto a estruturação de hábitos que vão tornar a sua motivação muito mais fácil de vir, porque você vai ter mais resultado, assim você vai ficar mais motivado, e também o ponto da comunicação em si, porque assim você consegue lembrar muito mais fácil das palavras, porque essa comunicação entre os neurônios já vai ter sido feita várias e várias vezes com aquelas palavras, com aquelas expressões, e cada vez fica mais fácil. Com as aulas de conversação semanais, os alunos conseguem desenvolver muito esse ponto e tem essas avenidas mesmo de comunicação muito bem estruturadas. Esse é um ponto que eu quero que você entenda, que a motivação ela é emocional e a disciplina ela é estrutural. Então, você precisa de inspiração para se sentir motivado e da disciplina você precisa de intenção. Mas, quando você se apoia na disciplina e usa ela como ponto principal, você não precisa querer estudar. Você estuda porque você decidiu que você vai fazer aquilo. Então você não depende do clima, você não depende do humor, do ânimo que você está naquele momento. Você age porque isso faz parte de quem você escolheu ser. Mas uma não exclui a outra, certo? Elas se complementam. Como que elas se complementam? Daquela forma que eu falei. Você se sente motivado, você começa a estudar e dá o início de um processo de disciplina onde você estuda todos os dias. Isso te gera resultados e você se sente mais motivado ainda para continuar. Então é um ciclo de disciplina e de motivação. Esse é o ponto principal. E eu vou te mostrar agora mesmo também um exemplo prático sobre esse tema, certo? A motivação, ela faz você comprar um curso, certo? De inglês. Mas a disciplina faz você abrir ele todos os dias. Porque você selecionou um tempo, você colocou um tempo que eu digo é um horário, né, para estudar inglês todos os dias. Você colocou um local. Eu sempre vou assistir, eu sempre vou fazer as aulas de inglês nesse local, nesse horário em específico. E você já tem um material preparado. Então você já tem tudo, de certa forma, disciplinadamente organizado e você faz aquilo. A motivação, ela faz você assistir um vídeo. Por exemplo, esse que eu coloquei para você. Você se sentiu motivado a clicar nesse vídeo e começar a assistir. Isso é muito bom, porque agora você está conhecendo muitas coisas, você está entendendo muito mais sobre como o seu cérebro funciona e, inclusive, eu vou te colocar como ativar a sua disciplina em 5 passos simples. Então, você vai assistir um vídeo porque você se sentiu motivado, só que o importante é o que você vai fazer depois disso. A disciplina é o que vai fazer você repetir, praticar, revisar, escrever, aplicar tudo isso que você está aprendendo. Se você só assistir esse vídeo e não aplicar, você não vai ter resultado. Mas pode ter certeza que se você aplicar tudo o que você aprender aqui, você vai ter muito resultado. Os alunos do MAF, normalmente, quando eles começam a fazer as aulas, eles estão muito, muito animados com essa motivação inicial, que é muito boa, que é muito legal, que a gente sempre tem quando a gente começa alguma coisa. Mas o mais interessante é a disciplina que eles desenvolvem com a minha ajuda, que é o que faz eles continuarem. Então, independente também de qual seja, de certa forma, o método de como você estuda inglês, se você estuda em casa, se você estuda em alguma escola tradicional de inglês, se você estuda com cursos na internet, de alguma forma você vai estudar inglês, ou por conta própria, ou com a ajuda de alguém, de algum mentor, mas o mais importante é o quanto você transforma esses estudos de inglês como uma disciplina. Se você tem alguém para te ajudar, se você não tem alguém para te ajudar, de qualquer forma você precisa criar essa disciplina, esse hábito de estudar inglês todos os dias, principalmente se você estuda por conta própria. Porque
quando eu ajudo os meus alunos, eles têm também o meu apoio, a minha motivação que vem de fora. Quando você estuda sozinho, você precisa ter uma motivação muito grande também interna para aplicar essa disciplina e conseguir fazer ela todos os dias também. E se cobrar muito nesse sentido. Mas o mais interessante, que nem eu falei, é que a motivação, ela alimenta a disciplina e a disciplina alimenta a motivação. E eu vi isso inúmeras vezes em alunos meus que começaram motivados. Com o tempo, eu ia ajudando eles a criar essa disciplina de participar das aulas de conteúdo que nós temos toda semana, de participar das aulas de conversação que nós temos toda semana, também das aulas de consumo, de compreensão auditiva, e com o tempo, essa motivação, essa chama inicial, né, da faísca, ela ia sumindo, mas o que ia entrando naquele lugar, no lugar da motivação inicial, era a disciplina de participar de todas as aulas, de fazer todas as tarefas práticas que eu passava para fazer em casa. Mas aí o que é interessante? Quando isso acontece, você passa algumas semanas, alguns meses, aquele resultado vem. Os alunos começam a conseguir conversar nas aulas de conversação com muito mais facilidade. Várias expressões são aprendidas. A parte de consumo também, de compreensão auditiva, é muito legal porque eles começam a conseguir assistir vídeos e entender muitas coisas dos vídeos. E aquilo vai dando uma motivação externa. Aquilo vai gerando uma motivação. E aí você tem aquela nova chama de motivação que alimenta a disciplina depois disso. Agora eu vou te mostrar como ativar a disciplina em 5 passos simples. E depois eu vou te mostrar uma forma de potencializar essa disciplina, tá? Então fica comigo até o final, porque se você aplicar o truque da natureza, depois que você entender como aplicar a disciplina, você vai ficar irreconhecível depois disso. Pode ter certeza. Isso aqui vai mudar tudo, a forma como você vê a aprendizagem de línguas. Eu te falei que esse era o melhor vídeo sobre o tema. Nós já vimos 2 pontos, e eu ainda vou fazer um resumo para você entender melhor sobre isso. E como ativar sua disciplina em 5 passos simples, antes da gente ver o truque da natureza. Primeiro ponto, crie gatilhos. Esses gatilhos são sempre muito interessantes. Você vai associar o seu estudo a algo fixo no seu dia. Porque um ponto interessante é que esse ponto inicial de estudo, ele normalmente é difícil. Quando você não coloca um horário certo para começar, você sempre vai adiando, e você vai adiando e o dia acaba. Em algum momento o dia acaba e você vai sempre, não, eu vou estudar de tarde, não, eu vou estudar de noite, eu vou estudar depois que eu chegar do trabalho, não, eu vou estudar depois que eu jantar, depois que eu janto, eu dou uma olhada no Reels e vou dormir. Aí eu acabei não estudando naquele dia, e isso acontece no dia seguinte, no outro dia. Normalmente é assim que as pessoas param de estudar inglês, elas começam dessa forma e depois elas vão parando nesse sentido. Então se você cria gatilho de associar algo que já é fixo no seu dia, ou seja, todo dia você toma café da manhã. Você consegue estudar inglês antes do café ou depois do café? É possível? Sim ou não? Aí você vai pensando, não é possível porque é muito corrido para mim, não sei o quê. É possível que eu consiga ver alguma coisa em inglês no transporte público indo para o trabalho, tem uns 15 minutinhos nesse sentido, ou indo de carro, porque aí eu consigo colocar um podcast no som, show de bola. E depois, o que você consegue fazer no horário de almoço? Depois que você chega em casa. Todos esses pontos você vai entendendo, porque você vai sempre chegar em casa em algum momento. Então, chegar em casa pode ser um gatilho fixo para você começar a estudar inglês. Não, mas eu chego muito cansado, eu gosto de tomar um banho e jantar. Beleza, então é depois da janta, ou depois de você tomar um banho. Sempre pensa nesses pontos que você pode associar, que faz parte da sua rotina, que vai potencializar esse ponto inicial de estudo. Então, você tira esse esforço da decisão. Ou seja, não há mais decisão de quando todo dia você tem que pensar em quando você vai começar. Não, tem um gatilho, algo que inicia esse ponto inicial. Isso é muito, muito importante. O segundo passo para ativar a sua disciplina, em 5 passos simples, é reduzir os atritos. Então, por exemplo, atrito são sempre dificuldades. Deixe as dificuldades de fora de alguma forma. Então você vai, por exemplo, se você vai estudar inglês, o horário, certo, já é um atrito. Quando você tem uma conexão com alguma coisa fixa do seu dia, você já está evitando um atrito, que é a decisão de estudar inglês. Mas, e o material? Você tem o material, que ele pode já estar separado. Se você chega em casa, o material já tem que estar pronto, porque você já organizou ele antes. Ou o celular também, para evitar que você pegue no celular, fique vendo Reels, ou fique respondendo as pessoas no WhatsApp quando não é o horário. Você coloca o celular no modo foco. Você evita, por exemplo, você avisa as pessoas da sua casa que você vai estudar, seu marido, sua mulher, mãe, pai, alguém que você mora, né, com essa pessoa. Você fala, olha, eu vou estudar, então eu quero só um pouco mais de
silêncio, ou não me chama porque eu vou estar estudando, e coisas do tipo. Você pode também, ao mesmo tempo que você já separou o material e você já colocou o celular no modo foco, não é só o material em si, mas o conteúdo, porque às vezes você tem um material que não tem o conteúdo separado, você precisa abrir aquele material e decidir o que você vai fazer, você precisa ver alguma coisa na internet. Então, o ponto de ter o material e o conteúdo separado, o celular como foco e avisar as pessoas que você vai estudar é muito importante, ok? Você vai reduzindo os atritos o máximo possível. Você deixa, que nem a gente viu, né? O ponto principal é sobre criar disciplina para que fique fácil e para que você não tenha essa parte de homeostase mental muito forte, de poupar energia e você fica com preguiça, você já deixa tudo preparado. Um outro ponto legal é estabelecer regras simples. Então, você não precisa complicar. Se, por exemplo, sua rotina é muito corrida, porque o ponto principal é, se você consegue associar a algo fixo, muito bom. Se você não tem muitas coisas fixas durante a rotina, também não complica muito de esperar a hora certa. Não, talvez agora não seja o momento. Ou se você até mesmo estruturou, né, esse ponto fixo sempre que eu chegar em casa. Mas aí você chegou e você fala, não sei se agora é o momento. Então, você já marcou o horário. Então, você vai começar naquele horário. Ou você tenta começar logo. Se você não tem uma rotina muito fixa, já faz isso logo que você começa o dia. Ou no primeiro espaço de tempo de vago que você tem durante o dia, você começa a fazer isso. Então, todo dia, 15 minutos de inglês, mesmo sem vontade. Então, você cria confiança nessa constância que você vai criando. Eu sempre gosto dessa regra do 1, 2, 3, né? Você tem uma ideia de que sua mente vai sempre falar pra você, assim, de alguma forma, né? Vai te mostrar que isso vai gastar energia, ou que você vai cansar, ou que isso é cansativo por si. Você pensa assim, putz, eu vou estudar 1 hora de inglês, não tô muito afim não. Não pensa no tempo total que você vai estudar inglês. E também não fica pensando muito sobre o assunto. Então tem 2 coisas que a gente vai falar. Não pensa assim que eu vou estudar inglês por 1 hora. Pensa sempre na ideia dos 2 minutos. Eu vou estudar por pelo menos 2 minutos. Só vou estudar por 2 minutos. Você conta isso pra si mesmo, você conta isso pra sua mente. E você não vai ficar discutindo muito consigo mesmo, pensando muito em o que você vai fazer exatamente, o que você vai estudar, porque isso vai criando cada vez mais aquela ideia de que o que eu tô fazendo vai ser cansativo. Você conta até 3. Então você conta até 3, do tipo, 1, 2, eu vou estudar por 2 minutos. No 3, eu vou levantar e vou começar a estudar. Então, 1, 2, 3, levantou e começou a ir. Você tira aquela ideia que a sua mente tem de ficar pensando na preguiça e no quão cansativo vai ser, e você também não pensa naquele tempo total. Então você não fica muito tempo refletindo, você não pensa no tempo total, você pensa, eu vou estudar só por 2 minutos, e eu vou contar até 3, vou levantar e vou começar a estudar. Quando você faz isso, você quebra essa barreira. Muitas pessoas ficam parados nessa barreira em si, nessa barreira de começar, porque elas sabem, você sabe quando você já fez alguma coisa, sabe quando você começa alguma coisa, eu preciso mesmo limpar a casa, não tem como, eu vou ter que lavar a louça, eu vou ter que fazer aquilo. E aí parece que vai cair o mundo, né, quando você vai fazer alguma coisa que você acha que é cansativa, aí você começa, você fala, nem foi tanto assim, parece que foi mais tranquilo, mas a sua mente faz parecer que vai ser uma grande coisa. Muitas vezes quando você pensa, nossa, eu vou estudar 1 hora de inglês, aí você fica refletindo naquilo, você fica 1 minuto, 2 minutos pensando em como vai ser para estudar, para pegar o material, para fazer as coisas, quando na verdade, se você só pensasse assim, não, vou estudar só por 2 minutos e acabou, vou contar até 3, vou levantar e vou começar, quando você começa, você quebra essa barreira. E aí você fala, já tô aqui mesmo, já tô estudando, o mais fácil agora é continuar estudando, do que ter que ir e fazer uma outra coisa. Então esse ponto é muito interessante, porque você muda aquela lei que eu falei da preguiça, né? Quando você cria essa ideia de só estudar por 2 minutos, conta até 3 e você vai estudar realmente. Isso é bem legal, porque você meio que burla essa ideia, ok? E um outro ponto legal é não negociar com a preguiça, porque ela sempre vai ter um argumento sedutor. Você lembra, né, do que nossa mente foi treinada para fazer, então não confia no que a sua mente vai te falar, ok? Ela sempre vai ter bons argumentos, ela sempre vai ter argumentos que são muito convincentes. Você vai falar, caramba, realmente isso faz muito sentido o que você está me dizendo, mente, mas não confia nela, porque você sabe que ela foi treinada para ter preguiça, e não é isso que a gente quer, ok? A gente não vai ficar negociando com a preguiça. Conta até 3 e começa a estudar. E também você vai criar uma identidade com o tempo. A disciplina faz isso, ok? A disciplina cria identidade. Por quê? Com o tempo, você começa a dizer, né, que você é alguém que estuda inglês todos os dias, porque você criou a disciplina, você começa a fazer isso.
E essa disciplina vai criando uma identidade. Quem é você? Eu sou um estudante de inglês, eu estudo inglês todos os dias. Então, quando você muda quem você é, o que você faz muda junto. Imagina que alguém fala, não, eu sou um atleta, eu corro todos os dias. A pessoa não corre todos os dias, não faz sentido, certo? Porque ela acabou de falar que é uma atleta e ela corre todos os dias. Então, quando você muda quem você é, eu sou um estudante de inglês que estuda inglês todos os dias, você precisa estar de acordo com essa identidade, que é criada por conta da disciplina. E esse é um ponto bem interessante, que o Zig Ziglar fala também, né? Pessoas bem-sucedidas fazem o que elas precisam fazer, mesmo quando elas não estão com vontade. E esse hábito, meio que de fazer as coisas que você precisa fazer mesmo sem vontade, ela alimenta a sua identidade. E você se sente motivado vendo que você está fazendo aquilo que você falou que você ia fazer. Então, que nem eu falei, é um ponto que alimenta o outro. Nós falamos muito sobre disciplina, mas tem um ponto. E se ela não for tudo? Nós vimos que a gente não pode depender da motivação, nós vimos que a disciplina é muito boa e que tem todos esses pontos que eu acabei de te falar, mas e se ela não for tudo mesmo? Eu te falei que esse era o melhor vídeo sobre o tema, e o que você vai entender agora é como potencializar a disciplina que você desenvolveu. Eu falei aqui sobre 5 pontos que vão ativar sua disciplina, você entendeu como tudo isso funciona, mas agora o que você vai aprender vai ser o pulo, o truque da natureza, o que vai mudar tudo a sua forma como você aprende línguas também. Qual é o truque da natureza? É o caminho da menor resistência. Esse caminho da menor resistência é um padrão que existe na natureza para muita coisa. Então, quando você pega a água mesmo, ela não discute com os obstáculos. Você já viu o curso de um rio, né? Se tem um obstáculo, ela só contorna. Ela contorna aqui, contorna ali, ela vai indo por um caminho aqui, por um caminho ali, ela sempre chega em um destino, certo? Esse é o princípio do caminho da menor resistência. Na natureza, tudo tende a economizar energia e seguir o percurso mais fácil. E o seu cérebro faz exatamente o mesmo. Nós vimos esses pontos na parte da homeostase mental, na parte que nossa mente foi treinada para fazer. Mas a gente pode utilizar isso não contra nós, mas ao nosso favor. Isso acontece em todas as coisas da natureza. Não sei se você sabe também, mas os lobos, eles viraram cachorros, né? Domesticados não por uma escolha meio que deles, assim, nós vamos escolher virar cachorros domesticados, né? Mas por uma conveniência evolutiva. Nós estávamos comendo, nós como seres humanos, né? Ao redor das fogueiras, com um monte de carne ali. Era mais fácil eles viverem perto dos humanos e ir comendo os restos de carne que a gente ia jogando, do que ter que caçar diariamente. Então era muito mais fácil para eles fazer isso. Dessa forma que os lobos viraram os nossos cachorros domésticos hoje em dia. E o ser humano ele também carrega esse mesmo instinto, que nem a gente viu. E isso afeta diretamente a sua rotina de estudos. Quantas vezes você não fez o que era mais fácil no momento? Será mais fácil você assistir vídeo no YouTube? Será mais fácil você assistir um Reels, por exemplo? Ou fazer qualquer outra coisa, ligar a TV, porque o controle já estava ali do seu lado, do que ter que sair e ir para o seu quarto, ou ir para a mesa para estudar, para fazer alguma coisa. Você provavelmente vai ter feito o que é mais fácil. E isso é natural. E a gente tem isso intuitivamente. A gente sabe que é assim que funciona a nossa mente. E isso pode afetar a sua motivação e a sua disciplina. Por quê? Por que isso pode afetar? Porque você tem a motivação. Mas a motivação, ela acontece em momentos esporádicos, não tem como você controlar isso. Pode ser que nesse momento você não está motivado. E a motivação também depende do quão fácil é para você fazer aquilo, certo? E como que pode afetar a sua disciplina? Porque você pode ter feito uma decisão. Eu vou estudar inglês todos os dias, isso faz parte da minha identidade. Eu apliquei tudo o que o professor falou. Eu criei o gatilho, eu reduzi os atritos, tentei reduzir ao máximo eles, eu estabeleci as regras simples, eu não vou negociar com a preguiça e eu criei uma identidade. Mas aí, tudo no seu ambiente está focando em algo que não é o estudo do inglês. Tudo que você tem na sua rotina, no seu dia a dia, é algo que dificulta a sua aprendizagem de inglês. A gente falou um pouco disso no ponto 3, né? Isso vai afetar a sua disciplina também. Porque fica muito mais difícil de tomar a decisão de estudar naquele dia e depois no dia seguinte, vira um hábito não estudar inglês se todo o seu ambiente estiver errado, né? Então o seu ambiente ele vence normalmente a sua força de vontade. Então não é falta de disciplina muitas vezes. Quando você fala, eu preciso ser mais disciplinado, mas é mais fácil você fazer dieta numa casa cheia de doce ou numa casa que não tem doce nenhum, que para você comprar um doce você tem que ir num supermercado que está a 5 km e você não tem carro, para você ter que ir andando. É muito mais complicado.
Então, se o seu chocolate estiver na mesa, né, e a fruta na geladeira, você vai comer normalmente o chocolate que está na mesa. Tem um exemplo clássico disso que é muito interessante, eu não sei se você conhece sobre isso. No supermercado, os produtos que são mais caros, eles estão sempre na altura dos olhos, assim, nas fileiras do meio ali, porque é muito mais fácil de você pegar. E eles colocam os mais baratos, normalmente, na parte de cima, que você tem que se esforçar para pegar, ou na parte de baixo, que você tem que abaixar. Eles usam a mesma coisa no design de aplicativos, de propaganda, até no layout de redes sociais, se você observar, faz isso, porque as empresas elas sabem disso. As empresas sabem disso e elas fazem as coisas dessa forma. E o conteúdo de inglês que você precisa estudar? Aonde que ele tá? Né? Ele tá em qual fileira do supermercado? Ele tá na que fica fácil nos olhos ou ela tá na que fica distante? Então, como você estrutura seu ambiente para que a aprendizagem de inglês possa acontecer de verdade? Então, seu cérebro, você sabe que ele ama o fácil, o óbvio, o acessível. Então, se você quer estudar inglês com consistência, você tem que tornar o caminho mais fácil do que não estudar. Você tem que tornar esse ponto do caminho da menor resistência, como a água passa pelo contorno dos obstáculos, assim deve ser o seu ponto de estudar inglês. Seu ambiente, ele deve estar totalmente planejado para que você siga o caminho da menor resistência, não para não estudar inglês, mas para estudar inglês. Então, as coisas que te atrapalham têm que estarem difíceis de serem feitas e as coisas que você quer fazer têm que ser fáceis de serem feitas. Então, tem umas dicas práticas para você entender aqui. Por exemplo, se você quer ler mais, você vai ter que deixar um livro no sofá, um livro na cabeceira, um livro no banheiro. Você não vai esconder os seus livros, eles precisam te encontrar antes do Instagram. Então, você deixa os livros de fácil acesso. Inclusive, eu fiz isso. Na minha casa, os livros ficam espalhados. Eu tenho livro na minha cabeceira, eu tenho livro aqui do meu lado, tem um monte de livro. Aqui atrás tem um monte de livro, em alguns lugares. Porque eu vejo os livros com frequência e isso me lembra de estudar. E quando eu vou estudar, eu coloco o celular no silencioso e deixo ele de lado. Tem alguns amigos meus, até mesmo que para estudar mais, para ler mais, eles deixam o celular em outro cômodo. E vão estudar, porque o celular fica longe deles. Eles nem têm aquela ânsia de, tipo, pegar o celular só para dar uma olhadinha. Esse celular fica em outro lugar. A gente tem que treinar também esse hábito de se afastar das redes sociais, se afastar do celular, pelo menos por momentos em específico. A gente está lidando com o seu próprio futuro. É uma decisão que você está tomando pelo seu futuro. Então, o que importa mais? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Assistir um Reels ou chegar na fluência em inglês. Querendo ou não, é essa decisão que você toma todos os dias. E se em todos os dias você fica com seu celular em vez de estudar, você está escolhendo aquele vídeo aleatório do Instagram, aquele vídeo aleatório que você está assistindo, em vez da sua fluência no inglês, que vai te levar a muitos outros lugares, que vai te levar a empregos melhores, que vai fazer você ganhar mais dinheiro, que vai fazer você também conhecer novas pessoas, falando inglês, conversar com gringos, viajar para outros lugares. Então é tudo isso que você está perdendo, deixando de ganhar por conta de uma não decisão, por conta de ficar negligente em relação a isso. Então esse é um ponto muito, muito importante. Você tem que deixar mais fácil aquilo que você quer fazer. Se você quer estudar inglês todos os dias, você vai deixar o seu caderno ou aplicativo de inglês já aberto no navegador. O que for que você faça, né? Se você tem um curso que você comprou na internet, por exemplo, você deixa ele já aberto numa guia. Na aula que você vai assistir, ou que você tem que assistir. Se você tem um livro, você estuda por conta do livro, você deixa o livro já na página aberta. Se você faz, por exemplo, aulas, por exemplo, que nem a gente tem no MAF. Porque as aulas que a gente tem no MAF é ao vivo, né? Então é muito legal. Você vai deixar simplesmente um horário na agenda separado, e aí você entra na turma, na aula da turma, no momento em que for. Mas você tem que deixar tudo isso já pronto. Você pode colocar um post-it no espelho com 10 minutos de inglês hoje, por exemplo. Sempre que você chega, você fala, olha esse post-it, eu lembrei, eu vou estudar inglês. Você pode criar uma notificação, essa notificação recorrente. Você pode fazer, por exemplo, pelo Google Agenda. É muito comum ter, o Google Agenda faz esse tipo de coisa. Ou você pode também ter as notificações do próprio celular, né, os notes e tal. Você vai lembrar que a motivação, ela vem da ação mesmo, e não do contrário. Então você age, você sente progresso porque você agiu, você sente a sua evolução no inglês, que é isso que os meus alunos normalmente falam. Eu tô me sentindo muito mais motivado porque agora eu tô vendo que eu tô evoluindo no inglês. Então a motivação vem desse ponto. Vai ter um dia que você vai estar cansado. Tá tudo bem. Você pode estudar por menos tempo, mas você vai estudar. O importante é manter o ritmo. E também mantendo o ritmo, você mostra pra sua mente que você tá fazendo aquilo que você falou que você ia fazer. E você tá estudando pelo seu futuro, que nem a gente acabou de falar. E, nesse sentido também, você consegue fazer aquela ideia de contar até 3 e estudar por pelo menos 2 minutos e tirar esse ponto. Uma coisa que você pode fazer também nos dias que você tá cansado, que é bem legal, tá? Caso você não queira
talvez um dia que você tá com a cabeça cheia, você só quer relaxar, e seria muito legal assistir um vídeo, assistir uma série, assistir um filme, e você pode fazer isso através da técnica shadowing nesses dias, que é uma técnica muito legal para aprender inglês com filmes e séries, tá? Tem tudo sobre essa técnica nesse vídeo aqui, o método shadowing, eu vou deixar ele aqui no card, aqui em cima, que você pode assistir depois que você terminar esse vídeo. É uma técnica muito, muito legal para fazer em dias que você tá cansado. Se você quer evitar distrações também enquanto você tá estudando, que é muito importante, certo? Você deixa tudo livre, tudo liberado, você deixa o caminho da menor resistência. Você usa bloqueador de site, você pode ativar o modo foco. Eu não sei se você sabe, mas na internet eles têm até umas caixas que você pode colocar o seu celular dentro. Isso é muito estranho, né? Assim, que a gente chegou num momento que as pessoas estão tão viciadas com o celular que isso existe, né? Você pega uma caixa, você programa 1 hora, por exemplo, você coloca o celular dentro dela e fecha. Ela não abre até dar 1 hora. Você não consegue abrir mesmo, ela fica com cadeado mesmo. Então você pode comprar essa caixa se você quiser e colocar o seu celular dentro, mas você pode evitar as distrações. O que eu recomendaria é desligar o celular, depois você liga. Ou coloca ele em um outro cômodo também. Mas lembra desse ponto. O sucesso, ele pertence a quem sacrifica o prazer imediato pelo objetivo maior. Tem um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Ele fala uma frase que é bem legal, que é: "The successful among us delay gratification." Então são os bem-sucedidos entre nós, eles adiam a gratificação. Eles são bem-sucedidos e eles adiam a gratificação. Em que sentido? Quando você pensa no Reels que você vai assistir, num vídeo curto, em assistir TV, por exemplo, em vez de estudar inglês, que naquele momento a gratificação imediata maior que você vai ter vai ser fazendo isso aqui, certo? Reels, vídeo curto, TV, mas que o objetivo maior, que é estudar inglês, não vai estar sendo feito. Mas aqueles que são bem-sucedidos entre nós, então você pode ter certeza que todo mundo que você vê que é fluente em inglês chegou nisso não à toa, certo? Eles estudaram, eles dedicaram tempo para o consumo do inglês, para o uso do inglês, para estudar ativamente a língua. E eles adiaram aquela gratificação imediata, certo? Eles focaram na gratificação futura. É a mesma coisa que construir uma casa, certo? Você vai colocando um tijolo todos os dias, você vai fazendo os muros, com o tempo a casa está pronta. Mas isso só acontece se você coloca aquele tijolo diário para construir aquela casa. Então você vai evitar essa gratificação instantânea e focar na gratificação futura. Eu sempre gosto da ideia de uma história, que é a história dos pedreiros, certo? Os pedreiros estavam construindo alguma coisa, que é aquela pessoa que estava passando na rua, ela não sabia exatamente o que era aquilo. Ela chegou e perguntou para um pedreiro: "O que você está fazendo? O que vai ser aí?" Ele falou: "Não, tô só batendo massa aqui." E foi rude com a pessoa e tal, ele já tava meio estressado mesmo. E aí a pessoa: "Tá bom, beleza." E saiu andando. No outro dia ele viu um outro pedreiro, falou: "Talvez agora eu vou saber o que é aqui, se eu não encontrar outra pessoa que é rude, né?" E ele falou: "O que você tá fazendo?" "Não, tô levantando o muro, não enche o saco não." E aí ele saiu andando, né? E esses dois pedreiros, eles estavam realmente bravos, eles estavam trabalhando como se eles estivessem fazendo uma coisa que não era o que eles queriam. E talvez não era mesmo, mas o ponto principal tá no terceiro pedreiro, que quando ele passou naquele dia novamente, na parte da noite, ele viu um pedreiro trabalhando e ele tava cantarolando, ele tava feliz. E aí ele foi e conversou: "O que você tá fazendo aqui exatamente, assim, o que vai ser isso aqui?" E ele falou: eu estou construindo uma catedral." E aí aquela pessoa entendeu. Ele entendeu que o primeiro pedreiro e o segundo pedreiro, eles estavam pensando naquele esforço que eles estavam fazendo na hora, ou batendo a massa, ou subindo o muro, mas não pensando no objetivo final daquilo que eles estavam construindo, quão magnífico era aquilo que eles estavam construindo como uma forma final. Tudo era muito cansativo para os três, mas para o terceiro, aquele objetivo maior tirava o peso do esforço que ele estava fazendo naquele momento, porque ele pensava no que aquilo seria no futuro. Então quando ele pensava naquele esforço de bater a massa, de colocar os tijolos ali, de subir o muro, ele não estava pensando naquela atividade, ele estava pensando na catedral que seria construída futuramente. Quando você vai estudar inglês, você não tem que pensar, por exemplo, no esforço que você está fazendo e lendo aquelas frases, ou lembrando daquelas palavras, ou tentando se comunicar, porque é um esforço mesmo. Você vai pensar na catedral que você vai construir futuramente, na sua fluência do inglês. É isso que aquele pequeno tijolo significa. Ele não significa só um pequeno tijolo, ele significa a catedral futura. Aquele esforço que você está fazendo para estudar inglês naquele dia, ele não é só
uma palavrinha que você aprendeu, não é só uma frase, uma estrutura que você aprendeu, é a sua fluência no futuro. Você tem que lembrar disso. Se você quer praticar mais o speaking, por exemplo, você vai gravar áudios no WhatsApp para você mesmo. O importante é só realmente fazer, certo? Você vai fazer o que for mais fácil. Eu quero praticar o speaking, é mais fácil para mim gravar o áudio no WhatsApp? Show de bola. Eu quero usar a inteligência artificial para fazer isso. Muito bom. Eu quero participar de turmas de conversação, que aí tá todas as, por exemplo, nas turmas de conversação do MAF, eu separo todas as perguntas e mando para os alunos com uma semana de antecedência. E as aulas são ao vivo. Então, por exemplo, muitos alunos que começaram a participar das aulas, eles falaram, foi muito bom, porque antes eu tentava participar de alguns grupos, mas não tinham dias específicos, às vezes eu tentava também praticar sozinho em casa, mas eu ficava meio com preguiça de fazer isso, e nas aulas de conversação ao vivo é mais fácil, porque você já tem o dia específico, as perguntas já estão separadas, então você tira essa fricção da prática. E se você quer criar um hábito real também, você vai conectar o estudo com uma rotina existente. A gente já falou sobre isso também, né? Sempre depois do café da manhã eu estudo 10 minutos, sempre quando eu chego do trabalho. Você vai tornar o seu estudo de inglês a coisa mais fácil para ser feita e o que atrapalha mais difícil para ser feito. Então, você vai pensar em tudo o que te atrapalha, pensa mesmo na sua rotina, no seu dia a dia, o que me atrapalha de estudar inglês? O que normalmente me impede de fazer isso? Você vai listar, um list mesmo, todas as coisas que te atrapalham. E aí você vai pensar em como você pode lidar com elas. Depois de você fazer isso, você vai pensar em tudo o que te motiva ou facilita. E aí você vai listar também todas essas coisas. E como você pode fazer elas mais fáceis, né? Como você pode tornar elas mais fáceis. Essa ideia torna elas mais fáceis de serem implementadas mesmo. Um ponto interessante que a gente tem sobre isso é que quando você pensa no que te atrapalha, você tem que ser muito sincero e sincera com você mesmo. Porque assim você consegue entender aquilo que realmente atrapalha não tentando utilizar a preguiça, as coisas que vêm na sua mente, para impedir que você fale o que realmente te atrapalha. Que talvez pode ser algo que você gosta de fazer, mas que está te atrapalhando. Então você pode listar todas as coisas e como você pode lidar com elas realmente. Tudo que precisar ser feito você vai fazer, e tudo que te motiva, facilita também, lista todas essas coisas, como você pode tornar elas mais fáceis de serem feitas, mais fáceis de serem implementadas, o que for possível. Lembrando que isso é o seu objetivo, certo? É o que você tem para o seu futuro, você está construindo o seu futuro. Então, não é pouca coisa, certo? Pode parecer, mas não é. Você vai se lembrar que você muda seu ambiente e seu ambiente muda você. E também o Richard, ele falou uma coisa muito interessante, que é um ganhador do prêmio Nobel, né, de economia. Ele fala, se você quer que alguém faça algo, torne isso fácil. Por isso que a gente sabe que as pessoas que vendem as coisas mais caras no mercado colocam as coisas no nosso campo de visão. E se você quer estudar inglês, você tem que tornar o estudo do inglês fácil no seu dia a dia. Se você simplificar o caminho, né, não é preguiça. Preguiça é você não estudar, certo? Isso é estratégia. Quanto mais fácil for para começar, mais fácil vai ser para continuar. Por isso que tem a regra do 1, 2, 3, da ideia dos 2 minutos e de fazer tudo isso que a gente entendeu no caminho da menor resistência. Quanto mais você repete, mais natural isso se torna. O difícil vira óbvio. E o inglês vira parte da sua vida, isso faz parte da sua identidade, cada vez fica mais fácil de ser disciplinado, utilizando o caminho da menor resistência, e mais você fica motivado para aplicar tudo isso, porque você vai ver resultados. Pensa no quanto você vai evoluir aplicando, né, cada um desses 3 pontos, e como cada um desses 3 pontos vai limitar o outro, tornando você um excelente estudante de inglês, e tem certeza que isso vai te levar até a fluência, porque eu vi isso várias e várias vezes, eu ajudei os meus alunos com esses pontos em específico, e isso aconteceu na minha vida também, então eu tenho certeza que você sente motivação, você estrutura a sua disciplina se torna mais forte, mais consistente, através do caminho da menor resistência. Esse é o melhor formato para você se sentir mais motivado para aprender inglês e evoluir o mais rápido possível, porque você não tem esses pontos de não estudo também durante o ano, se você parar para pensar. Eu preciso que você entenda, né, do poder do compromisso, que nem a gente falou. Você faz suas escolhas fazem você. Você tem todas as ferramentas, eu te passei aqui nessa aula, tudo o que você precisa para colocar em prática, certo? Mas a sua decisão hoje pode mudar tudo, então você tem que decidir hoje aplicar essas coisas. Só imagina como que seria sua vida se você falasse inglês, certo? Quantas oportunidades você teria,
o quanto que você estaria mais motivado exatamente para fazer todas as coisas que você já gosta de fazer de certa forma, e tudo o que você conseguiria alcançar por conta do inglês. Isso só depende de você, tá? Eu espero que você implemente tudo o que você aprendeu nesse vídeo e que você tenha muito resultado também. Se você precisar da minha ajuda no seu processo de aprendizagem do inglês, você pode entrar nas turmas do MAF, do Método Acelerador da Fluência, eu vou deixar um link aqui embaixo, ou você pode me mandar uma mensagem também no Instagram, e assiste o vídeo também que está aparecendo aqui na tela, ele vai te ajudar muito, certo? Comenta um outro vídeo que você quer também ver aqui no canal, e vejo você no próximo vídeo.